Hum, Você sabia que existe um dia conhecido como o Dia da Desistência? Pois é. É o momento do ano em que a maioria das pessoas, elas abandonam as metas que iniciaram bem em janeiro. Geralmente, essa desistência, esse dia acontece aí por volta da terceira semana do mês. E eu quero dizer uma coisa importante assim, desde já, as pessoas, elas não desistem, não é porque não avançaram, elas desistem porque elas acreditam que não avançaram o suficiente. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você aqui hoje, sobre o desejo de desistir. Por que que ele aparece exatamente agora, nesse período? E como que a mentalidade velha, ela distorce como você enxerga o próprio caminho. Não é pela falta de resultado que vai fazer alguém desistir, é pela incapacidade de reconhecer o próprio progresso. A mentalidade velha, ela sempre vai trabalhar com uma lógica que, a meu ver, ela é muito perigosa. Ela sempre vai dizer assim para você: ou eu faço tudo, ou então não vale nada. Ela vai no extremo, é tudo ou nada. E se eu não cumprir 100% daquilo que está no plano, eu fracassei. Não, se eu não conseguir manter um ritmo ideal, então de nada adiantou, nada. Se eu precisei, então, parar, eu perdi tudo. Gente, olha os pensamentos. Você tem esse tipo de pensamento? Essa lógica, ela não vai fazer com que você tenha uma construção de uma constância, muito pelo contrário, ela só vai construir culpa para você. E a culpa não faz você se manter em movimento. A culpa vai te paralisar. Então, a mentalidade velha, ela mede você pelo valor, né, da perfeição, por aquilo que você fez que é perfeito. E de verdade, não é isso que prova qual é o seu valor. Não é isso que vai fazer com que você sustente uma continuidade. Gente, até porque a nossa vida, ela não é uma linha reta. Muito pelo contrário, onde que tem a linha reta? É lá no aparelho, no hospital, para indicar o quê? Morte. A nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Tem dia que você está no alto, tem dia que você está no baixo. Isso é vida. E isso também pode ser construído com progresso, pode ser construído com uma constância, vivendo no alto e baixo, porque você está em movimento. Esses dias agora, numa conversa com meu filho, me trouxe algo assim extremamente revelador, revelador, gente. Meu filho virou para mim e falou assim: mãe, eu não consegui cumprir a meta que eu coloquei. E aí eu perguntei, né? Quanto então você conseguiu fazer? Na hora que ele me respondeu, ele tinha conseguido cumprir 80% da meta. E ele me trouxe como se ele não tivesse feito nada. Ele não conseguiu cumprir a meta. Percebem o que aconteceu aqui? E a gente faz isso o tempo todo. Na cabeça dele, 80% significava o quê? Você não conseguiu. Você falhou. Você não fez o suficiente. E aí você não bateu a sua meta. Olha a vida real. Lembra dos altos e baixos? 80%, gente, é avanço. E quem hoje consegue fazer 80% daquilo que se prontificou a fazer? Isso é constância.
Às vezes, o que precisa num determinado momento é fazer ajustes para que você consiga manter. E ali você vai conseguindo alcançar mais, né, para ter uma maior intensidade, para ser mais constante. Vai muito além, 80% vai muito além do ponto de partida. Né? E o que, que a gente chama isso? De fracasso. A gente dá esse nome desse progresso, isso é um progresso, mas o progresso nós nomeamos como eu fracassei, isso é fracasso. E aí o seu cérebro aprende a desistir, porque ele acredita na história que você conta para ele. O cérebro humano ele precisa de ver reconhecimento para continuar investindo cada vez mais energia. E se você ignora os pequenos avanços e fala, não, eu falhei, o seu cérebro sempre vai entender, não vale a pena continuar, não valeu a pena isso aqui. E aí ele dá a entender que isso é um alívio, que desistir aqui, nesse ponto que eu já consegui de 80%, é um alívio, porque não vale a pena continuar colocando energia em algo que eu fracassei. É isso que você está contando para o seu cérebro o tempo todo, quando você passa a agir dessa forma. Passa a olhar para o progresso como um fracasso. E é exatamente por isso que muitas pessoas abandonam ali, logo no início de janeiro, aquilo que iniciou, porque não enxergou como avanço. Passa a olhar como estou fazendo errado. E é isso o cérebro. Então, ele vai desistir, e ele desiste não é por conta de cansaço. Ele desiste porque ele vê uma desvalorização de tudo aquilo, de toda aquela energia que está sendo colocada. O invisível é progresso, mas não é porque ele é invisível que você não pode nomear como progresso, pelo contrário. Aquilo também que é invisível também é visto como um progresso. E aí é onde a gente falha, porque a gente começa a enxergar as coisas de forma distorcida. A gente faz uma confusão de coisas simples, mas é uma confusão que ela é muito comum, tá? De achar que se eu ajustar o plano, se eu recalcular a rota, eu estou desistindo do meu propósito, do meu objetivo principal. Gente, se for assim, pense, quando você está indo para um destino e você coloca o GPS para funcionar. Então, se você está lá apontando, entra nessa rua, e aí você faz uma confusão, distrai, não entra naquela rua, você passa direto, o que, que o GPS faz? Recalculando a rota. Ele recalcula, mas o objetivo principal dele é te levar naquele ponto X. Se fosse fazer dessa forma, o GPS, na hora que você passasse, não virasse naquela rua, ele ia fazer o quê? Não vou mais continuar, porque você errou. Eu desisto, você fracassou, não é possível te ajudar, eu vou parar por aqui, se vira. O GPS não faz isso, ele calcula a rota. E nós podemos fazer isso. Nós não precisamos mudar tudo, a gente só precisa recalcular. Isso é maturidade. A maturidade ela não precisa ser uma coisa rígida, enraizada ali, tem que ser assim, senão está errado. Não, requer uma adaptação, mas também não é uma adaptação de qualquer jeito, é uma adaptação consciente, você entendendo do porquê que você está recalculando. Quais são os ganhos que você está tendo, porque isso ali te gerou um aprendizado. E aí você faz diferente. Isso é maturidade. Não é você ter que fazer mais coisas.
Às vezes você só precisa fazer diferente. É isso. O desistir é você abandonar aquilo que faz sentido para você. E tem que fazer sentido para você. O ajuste tem que respeitar o seu tempo, o seu momento, sem que você perca a sua direção do lugar para onde você está indo. Tem alguns casos de depressão muito severa que o levantar da cama já é um progresso. Para você pode falar assim, não, mas não faz sentido, porque você consegue levantar todos os dias. Mas para quem não consegue levantar da cama, por algum motivo de doença, levantar da cama é um progresso. Então, a gente não pode sair desistindo só porque eu não estou enxergando. Não é prudente para você. E se nesse momento agora que eu te encontro, que você encontra esse vídeo, você está nessa fase de querer desistir, antes de desistir, eu quero que você faça 3 coisas. E assim, são 3 coisas muito simples, mas que é importante. A primeira, reconheça o que você já fez até o momento. Ainda que não seja da forma como você quis, como você idealizou, como você projetou, mas o que já foi feito, mesmo sem ser perfeito. Segundo, o que esse processo de ter alcançado até aqui, o que ele te ensinou? O que você aprende com ele? O que está invisível ali, que você não enxerga, mas que também é um progresso? É o aprendizado. Terceiro, ajusta a rota, recalcula a rota. Quais são os pequenos ajustes que você precisa fazer no seu plano? Muda o plano, o ajuste, não o ponto final, o objetivo final, deixa ele lá, mas ajusta. Faça essas 3 coisas antes de desistir e depois você volta aqui e me conta como que foi. Porque quem permanece não é aquele que faz tudo, que faz mais. Quem permanece é quem continua sem ter que se violentar. E o que é se violentar? É desrespeitar os seus limites, é se desvalorizar por coisas que não provam seu valor, é se espremer para caber num formato que foi idealizado, que só funciona aqui dentro, que na hora que é colocado em prática, precisa de ajuste. Então, você pode ter uma constância sem ser perfeito, mas essa constância ela vai exigir que você seja honesto consigo mesmo nesse primeiro momento, tá? E o meu trabalho, ele começa exatamente aqui. É no ponto onde a pessoa começa a perceber que muitas das vezes o que está acontecendo com ela, de não conseguir avançar, não é por uma falta de capacidade, mas é por uma falta de clareza. Esse é o meu trabalho, é de fazer entender que o que está acontecendo, primeiro, é interno, para que você não venha se cobrar de uma forma errada. O avanço, então, ele vem com constância, não com culpa. E aí fica leve. Nossa, como que fica leve? Quero deixar aqui uma indicação de um livro que normalmente eu faço essa indicação para os meus clientes de mentoria. É o livro Hábitos Atômicos. E ele é muito bacana, porque ele fala que para que a gente consiga criar hábitos, você não precisa fazer tudo de uma vez.
Você não precisa fazer mudanças radicais, você não precisa ter resultados rápidos, não. Ele fala sobre melhorar 1% por dia. 1%. Às vezes você pode falar, não, mas 1% é pouca coisa, não é nada. Pois é. E aí é que mora o problema da situação. É que você está enxergando de uma forma a desprezar o pequeno avanço. Isso é uma mentalidade velha. Ela te leva para esse lugar de desprezar algo que também é avanço. E quem entende esse jogo da constância, ele sabe que se mudar 1% todos os dias, você muda tudo que está ao seu redor. E aí, isso não precisa fazer com que você se torne uma outra pessoa. Isso não precisa fazer com que você tente fazer várias coisas, tente fazer tudo, para que você se esgote. Você só precisa escolher fazer 1%, que é o que vai te fazer permanecer. Às vezes é só isso que você precisa para permanecer. E eu espero, de verdade, que você tenha sido desperto com esse conteúdo aqui. O que se desperta? Te fazer acordar mesmo. Acordar para enxergar com clareza aquilo que já estava aí na sua frente, só que você estava olhando com um olhar distorcido, uma lente distorcida. Estava te fazendo desistir daquilo que era progresso. Isso é despertar. É te tirar do automático. É te fazer parar de se cobrar por aquilo que é impossível e começar a fazer aquilo que é possível nas pequenas coisas, com os pequenos ajustes. E se esse vídeo te despertou, eu consegui cumprir o meu papel. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, será um prazer te receber, que eu vou continuar trazendo conteúdos reais, sinceros e profundos para o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, porque esse que é o meu trabalho, é de descortinar o seu olhar, para que você possa parar de acreditar em várias mentiras e olhar para a verdade. E eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo.